pessoal, boa noite então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula da disciplina de redes de computadores, onde a gente, votem no Rodrigo, onde a gente continua aquele curso preparatório para a certificação CCNA da Cisco, tá? Nós não tivemos aula semana passada, vocês tiveram aí uma semaninha de folga que deu para alguns fazerem a prova. Tá? Lembrando que a primeira prova já está disponível lá no NetAcad. Eu vou aproveitar que hoje o nosso conteúdo é o conteúdo mais curto desse curso aí. E vou fazer uma aula que eu calculo que vai demorar 1 hora, talvez. Depois disso, eu vou encerrar a gravação, vou começar outra gravação e vou fazer uma pequena retomada de conteúdos para explicar um pouquinho melhor algumas coisas aí que eu notei que pesaram, para fazer essa revisão, essa retomada para a primeira prova. Tá? Por enquanto, a gente só tem um aluno com nota acima de 80 na prova, então é importante que vocês tenham mais algumas chances de refazer ela, então podem ficar à vontade e aproveitar isso aí, tá? Eu recomendo, como eu falei desde o começo, eu recomendo que vocês não deixem acumular, porque hoje nós já começamos o conteúdo da segunda prova. Né? Então aqui a gente já começa, esquece aquele conteúdo lá, que já foi, né, foi da primeira prova, e agora que a gente começa a estudar o conteúdo da segunda, então vai acabar, se você deixar acumular 2, 3 provas, vai acabar ficando cada vez mais difícil de fazer. Tá? Lembrando que as provas elas são disponíveis dentro da própria NetAcad, não são no Classroom, não são no Forms, nada. A prova é dentro da própria plataforma da Cisco. Você vai lá na prova do primeiro módulo, clica nela e ela abre para você todo aquele esqueminha. Ela tem um sistema de contagem de tempo, é um banco de... A primeira prova, eu acho que são umas 80 questões, talvez um pouco mais, e ela embaralha e pega um número X aí para vocês fazerem. Tá? Então, não é uma prova fácil, já falei mais uma vez para vocês. Eu gostaria muito que a maioria tentasse refazer mais 1 ou 2 vezes para tentar chegar aí nos 80 pontos. Tá? É importante para ter esse diferencial do certificado da Cisco, né, que não é obrigatório, mas é bem interessante. Alguns me falaram que não tem essa vivência, não tem experiência com redes, entendo muito, tá? Por isso que a gente não está obrigando a tirar essa pontuação de 80. O nível da prova da Cisco é muito alto, então a gente tá entendendo tudo isso aí. Mas eu gostaria muito que vocês conseguissem para a gente ter esse diferencial para todos vocês. Tá? Professor, só uma dúvida, em relação daí das 3 notas, o professor conseguiu ver alguma coisa, qual que vai valer, se vai somar, se vai ser a última, como que vai ficar? Não é soma, tá? Até onde eu sei é a última. Só que eu não consegui a resposta do pessoal que fez lá. Então, a gente pode fazer um teste, se vocês quiserem. Alguém, né, eu ativo uma vez a mais para a pessoa, ela tira uma nota bem baixa para ver se ela leva em consideração a última nota ou a nota mais alta. Eu acredito, né, pela lógica, deveria ser a nota mais alta, mas eu ainda não tenho essa resposta. É bem importante que eu tenha, né? O Diego perguntou no chat. É só você. Meu áudio tá bem, tá bom para todos vocês? Tá beleza? Tá, então o Diego perguntou no chat se tava com problema que ele não tava ouvindo. Tá um pouco baixo para mais alguém? Será que é só para Tati? Pra mim tá legal o teu áudio, Dave. Tá.
Mas o meu microfone está 100%, então não consigo subir mais. Paciência. Tentem aumentar o volume de vocês aí, ver se melhora. Talvez para a próxima aula eu puxe o outro microfone um pouco mais perto de mim para ver se melhora, tá? Então tá, então já estamos gravando. Vou passar a apresentar para vocês a apresentação da nossa aula, tá? Bora lá, apresentar agora. Aí. Então, nosso conteúdo de hoje aí é exatamente o módulo 4, que é a camada física, tá? Então, camada física, a gente começa agora a ver as camadas, todas as camadas aí do conjunto de protocolos ou do protocolo TCP/IP, de baixo para cima, tá? Então, nós vamos seguir a ordem aí, entre aspas, inversa. A primeira agora vai ser a camada física, tá? Então, o objetivo do módulo é explicar como os protocolos de camada física e os serviços e a mídia de rede possibilitam a comunicação em redes de dados, tá? Propósitos da camada física, as características da camada física, cabeamento de cobre, cabeamento TP, cabeamento de fibra ótica, mídia sem fio, tá? Vamos descrever todas essas características, tanto da mídia física quanto dos tipos de cabeamento que nós vamos ou que nós podemos utilizar. Então, nós começamos com o propósito da camada física, e aí é importante que a gente entenda que antes de haver qualquer possibilidade de comunicação, tá, é necessário que a gente tenha uma conexão física de um equipamento para outro. Então, antes de eu pensar em falar aí que comunicação, envio de sinal, a gente precisa ter uma forma que ligue um, entre aspas, computador ao outro. Tá? Essa comunicação pode ser com ou sem fio, dependendo da configuração de rede. Então, é estranho a gente imaginar uma conexão física sem fio, mas isso é aquilo que eu já havia comentado com vocês em outros momentos. Tá? Quando a gente tem uma comunicação sem fio, a gente tem um equipamento que permite o envio dessas ondas, desses sinais, através aí do espaço, através aí da nossa atmosfera. Tá? Então, essa comunicação é possível por causa disso, pelo ar, aí isso sai de uma placa e vai até a outra. As placas de interface de rede, tá? NICs, que são... E esse nome vocês vão escutar várias vezes, tá? NIC, Network Interface Card, placa de interface de rede, ou somente no português, placa de rede. Tá? Vocês vão escutar esse nome muitas e muitas vezes, ele é muito utilizado em tudo, e basicamente qualquer placa que permita a conexão de algum cabo ou uma conexão sem fio de rede, ela é chamada de NIC. São elas que ligam um dispositivo à rede, um computador, um celular, uma televisão. Alguns dispositivos podem ter apenas uma NIC, tá? Então, meu computador só tem a placa de rede tradicional, beleza. Enquanto outros podem ter várias. Uma, duas, três placas de rede com fio, uma, duas, três placas de rede sem fio. Tá? Os próprios celulares que nós temos hoje,
eles tranquilamente têm muito mais de uma NIC dentro dele. Tá? A conexão da rede 3G, a conexão da rede 4G, às vezes é feito por antenas diferentes. Aí a tua conexão Wi-Fi, Wi-Fi 3, 2.8G, ele é uma placa de rede, o Wi-Fi 5G é outra placa de rede. Então você tem toda essa diferença aí, que são todas placas de rede diferentes dentro da tua máquina. Nem todas as conexões físicas oferecem o mesmo nível de desempenho. Isso é bem importante a gente saber. Não é porque eu estou ligado numa rede Wi-Fi que toda a rede Wi-Fi vai ter o mesmo desempenho. Não é porque eu estou ligado numa rede 3G que toda a rede 3G vai ter o mesmo nível de desempenho. Tá? E assim por diante. Então, mesmo a mesma conexão, tá? Eu estou utilizando uma rede cabeada, uma rede 100 mega por segundo. Mas talvez a rede 100 mega por segundo aqui na minha casa seja muito melhor que uma rede 100 mega por segundo, sei lá, em algumas empresas aí. Tá? Então, não é só porque a gente está conectado por uma NIC parecida que eu vou ter o mesmo nível de desempenho. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Objetivo da camada física. O objetivo máximo dela é fazer o transporte de bits através da mídia de rede. Tá? Então, eu tenho um cabo, eu tenho uma conexão sem fio, eu tenho o que for. E o objetivo dessa minha camada física é que os dados que foram gerados em algum lugar, tá? Então, por exemplo, aqui no cliente, tá? Ele tinha os dados, ele tinha essa solicitação foi empacotada em TCP, foi ou empacotada ou encapsulada, tá? O termo técnico é encapsulada. Foi encapsulada em TCP, foi encapsulada em IP, e aí chegou na camada física, tá? No frame. Vocês devem lembrar disso lá do terceiro módulo. A gente viu que cada camada tem o seu PDU diferente. Então, lá no usuário, lá em cima, lá na aplicação, eu tenho dados. Lá na camada de baixo, eu tenho os segmentos. Abaixo disso, eu tenho os pacotes. E quando chega na meio físico ou na mídia física, na camada física, eu tenho os frames. Frames, pacotes, segmentos e dados. Dados, segmentos, pacotes e frames. Tá? Então, empacotei tudo isso aqui. Está tudo prontinho. Eu preciso jogar para a mídia física. A mídia física vai pegar tudo isso aqui, tá? vai codificar de uma forma, em forma de sinal, e vai sinalizar, ou seja, vai transmitir pelo cabo de rede. Tá? Essa parte do empacotamento, pessoal, caiu muito na prova 1, e é algo que vocês precisam começar. Eu ainda me bato com essa sequência, esses nomes dos PDUs aí em sequência me derrubam um pouco, mas é algo que a gente tem que começar a entender o funcionamento dele para não ter problemas maiores aí nas próximas fases e nas próximas provas. Tá? Então, camada física transforma tudo isso aqui em zeros e uns e transmite esses zeros e uns pelo meio. Ele aceita um quadro completo da camada de enlace de dados e o codifica como uma série de sinais que são transmitidos para o meio físico local. Esse é o único passo, né, no seu processo de encapsulamento. É a única coisa que ela faz. O próximo dispositivo do caminho, tá, para o destino, recebe os bits, reencapsula o quadro e decide o que vai fazer. Se vai passar para frente, se vai descartar, aí é problema do próximo aparelho que talvez esteja aqui no meio. Tá? Mas esse computador aqui empacota tudo, codifica, sinaliza e joga por cabo de rede. Tá? Características da camada física. Então, quando a gente está falando aqui do protocolo ISO-OSI, né, no modelo de protocolo ISO-OSI, a gente tem as 7 camadas. Tá? Então, ele está aqui nos mostrando essas 7 camadas, por causa disso. Ele não está mostrando o desenho da camada do protocolo TCP/IP. Lembrando que se fosse o TCP/IP,
Aí nós teríamos a camada física somente aqui, e nós teríamos a camada de aplicação aqui. Tá? Então, essa aqui seria chamada de camada de internet. Tá? Então, só sempre fazendo essa ligação com os anteriores para que vocês tentem ir lembrando disso conforme a gente fala. Aqui em cima, pessoal, as 6 camadas de cima, no modelo ISO-OSI, essas 6 camadas de cima elas são implementadas em software. Elas são programas, elas são lógica. Né? Elas funcionam em forma de software. Já aqui embaixo, não é mais software. Tá? Aqui embaixo, isso aqui é implementado em hardware. Na tua placa de rede, no teu dispositivo intermediário de rede, no que for. Tá? Então, a camada física, os padrões da camada física são implementados em hardware e são governados ou são gerenciados por muitas organizações, incluindo ISA, EIATIA, ITU-T, ANSI e 3E. Tá? Então, lembram que nós falamos dessas corporações lá no módulo passado? Isso aqui está voltando só para nos lembrar disso. Isso aqui é engenharia, isso aqui é físico, isso aqui é hardware. Tá? Logo, ele é gerenciado pelas empresas que gerenciam o hardware, gerenciam o físico, e definem padrões para o que ocorre no mundo real. Tá? O restante, volto a repetir, é tudo software, tudo programinha rodando dentro de alguma coisa. Beleza? Ó, os padrões TCP/IP são implementados em software e gerenciados pela ETF. Os padrões, protocolos de camada física. Os padrões de camada física abordam 3 áreas funcionais. 3 áreas funcionais. Somente 3. É a camada mais simples que a gente vai estudar aí. Componentes físicos, tá? Placa de rede, cabo de rede, antena, componentes físicos. Codificação, tá? Codificar, transformar aquilo que eu quero transmitir em um código e sinalizar, jogar para a antena, jogar para o cabo, beleza? Os componentes físicos são dispositivos de hardware eletrônicos, tá? A gente já estudou isso aqui lá no primeiro ano. Hardware é o que eu chuto, software é o que eu xingo. Tá? Hardware é o que eu posso tocar, o que é físico, o que existe no mundo real. Os componentes físicos são dispositivos de hardware, eletrônicos, meios físicos e outros conectores que transmitem e transportam os sinais para representar os bits. Os componentes de hardware, como as placas de rede, interfaces e conectores, materiais de cabo, projetos de cabo, são especificados nos padrões associados à camada física, lá pelas organizações que definem esses padrões físicos. Beleza? E aí a gente chega no primeiro. Tá? A gente já viu aqui o que são os componentes físicos. Simples, placa de rede, cabo de rede, como o sinal vai trafegar ali. Tá? Aí a gente vai para o próximo passo, que é a codificação. E o terceiro é a sinalização. Aqui é muito chatinho de entender a diferença. Eu vou tentar explicar 2, 3 vezes da maneira mais clara que eu conseguir, mas talvez fique alguma dúvida sobre isso. Então, qualquer coisa a gente discute, a gente conversa sobre isso aí. Tá? Próximo passo é a codificação, então. Já tenho todo aquele quadro definido, organizado, tudo. Chegou para a camada física. A camada física tem que jogar para o cabo. Então, antes de jogar para o cabo, a camada física vai definir como que isso vai ser jogado para o cabo. O que é um 0? O que é um 1? Qual é o tipo de mídia que eu tenho? Está ligado num cabo de cobre? Ah, então se é cabo de cobre, eu vou usar um padrão de uma forma de codificar. Se eu for mandar por uma rede sem fio, é outro padrão. Tá? Então, isso varia de acordo com a tecnologia que eu vou utilizar. E isso é uma grande beleza do modelo de camadas e da camada física. O cara lá em cima, para você que está navegando na internet, faz diferença se você está navegando através de um cabo de rede, ou de uma rede sem fio, ou de uma fibra ótica? Não faz diferença. Você manda abrir a página, o protocolo faz, codifica, faz todos os dados, deixa tudo pronto, mas ele não sabe se vai por uma rede sem fio, por uma rede com fio, por uma rede de luz, por uma rede de energia, pelo que for.
Quando chega na física, está tudo pronto. Está tudo pronto para despachar. E aí a camada física, que é a única que se preocupa com isso. Cabo, sem cabo, tipo de rede sem fio. Ponto. Tá? Então chegou na rede sem fio, está aquele pacotinho pronto. Aquele quadro está pronto para ser enviado. Ótimo, perfeito. Então agora ele vai pegar esses dados, tá? Imaginem que o que ele quer transmitir é isso aqui. 0100110. É isso aqui que ele quer transmitir. Ele vai se programar para codificar tudo isso, fazer o planejamento de como isso vai virar um sinal. E aí, se for um cabo de cobre, vai virar sinal de uma forma. Se for um cabo de fibra ótica, vai virar sinal de outra forma. Se for uma mídia sem fio, vai virar sinal de outra forma. Tá? Essa codificação fornece padrões previsíveis que podem ser reconhecidos no próximo dispositivo. Adianta eu fazer um sinal e mandar pelo cabo se o outro cara na outra ponta não entender esse sinal? Não adianta. Então eu preciso um código pré-definido que os dois computadores entendam. Senão não adianta transmitir nada, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então é isso que a codificação faz. Transforma os dados que chegaram em um código único padrão que vai ser utilizado pelas duas pontas a que transmite e a que recebe. Tá? Exemplos de método de codificação inclui tipo Manchester, tipo 4B, 5B, tipo 8B, 10B. Então tem algumas formas de codificar. Tá? Talvez uma das formas de codificar seria isso aqui. Quando é 0, o sinal está lá embaixo. Quando é 1, o sinal está lá em cima. Quando é 0, o sinal está lá embaixo. Quando é 1, o sinal está lá em cima. Opa, está lá em cima de novo. E aí está lá embaixo no 0. Esse é um tipo de codificação. Esse aqui que está sendo mostrado na imagem é outro tipo de codificação. É a codificação Manchester, onde há uma divisão por tempo. Tá? Imagina que cada linhazinha dessa aqui, ó, seja 1 segundo. Tá? Imagina que seja 1 segundo. Nessa codificação que eu desenhei para vocês, ele teria que ficar 1 segundo com o sinal lá embaixo. Aí, sobe o sinal para, por exemplo, 5 volts. Ih, não vai dar para desenhar aqui. 5 volts. Sobe o sinal lá em cima no 5 volts e fica 1 segundo inteiro com o sinal no 5 volts. E aí desce o sinal e fica 1 segundo no 0 mais 1 segundo em 0 volts. Aí sobe o sinal. 1 segundo em 5 volts, outro segundo em 5 volts. Então essa é uma codificação. A Manchester é outra forma. Tá? E essa Manchester, ou melhor, o tipo de codificação não cai na prova. Só estou explicando para vocês entenderem. Isso aqui é outra forma. Na Manchester, o que acontece? No meio desse 1 segundo, obrigatoriamente tem que ocorrer uma transição de voltagem de baixa para alta ou de alta para baixa. Tá? E aí, se essa transição é descendo, a Manchester entende que isso é um 0. Se essa transição é subindo, a Manchester entende como um 1. Então, olha só. Houve a transição, desceu a voltagem, começou em 5, terminou em 0. Isso é o que para Manchester? 0. Tá? Opa, ocorreu outra transição, subiu. Beleza, se subiu, é um 1. Tá? E agora, vai descer de novo. Então, desceu. Tá? É um 0, tá aqui. Agora é outro 0, então ela precisa descer a voltagem de novo. Só que ela já está lá embaixo, então como é que ela vai fazer? Simples, ela sobe essa voltagem para 5 volts aqui nesse momento de transição, e aí durante esse tempo de 1 segundo ela desce outra vez. Ó, desceu, é outro 0. Né? Ele tem bastante vantagem, esse tipo de transição de codificação tem bastante vantagem quando os números se alternam. 01, 01, 01. Opa, é bem mais fácil, porque aí desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Quando há esses números repetidos, 00 ou 11, sempre dá esse detalhe de ter que subir ou descer no intervalo de transição, para daí poder transmitir o próximo. Beleza? Então, isso é a codificação. Ele codifica o sinal, mas ele não transmite ainda. Tá?
E aí nós temos a sinalização. E aí sim, na sinalização, o meu aparelho vai transmitir esse sinal através do meio, tá? Que é, seja através do cabo de cobre, seja através do LED, seja através da rede sem fio, seja do que for. Então ele pega aquilo que foi planejado antes e transmite aqui no meio físico, tá? O método de sinalização é como os valores 0 e 1 são representados no meio físico, ou seja, onde eles vão para o meio físico. Varia de acordo com o tipo de meio que está sendo usado. Aqui sim eu tenho essa variação. Tá? Um cabo de fibra ótica? Beleza, então eu tenho os pulsos de luz a cada intervalo representando os zeros e os uns. Bom, é um cabo de cobre? Então tá aqui, ó, a variação. Lembram que eu até desenhei essa codificação para vocês lá? Tá aqui, fechou. É uma codificação por AM, por EM, por FM, por PM, em rede sem fio? Aí ele vai variar a amplitude ou a altura ou a velocidade desses pulsos, dessas ondas no ar, e é assim que vai ser transmitido o teu sinal. Tá? A AM e FM, inclusive, vocês conhecem como sinais de rádio. Amplitude modulada, frequência modulada. Tá? Então, são formas de que esse sinal vá para o meu meio físico. Beleza? Então, codificação faz o quê? Codifica, transforma o 0 em 1 em um sinal lógico. Sinalização, transmite esse sinal lógico aí para o meu meio físico. Beleza? Características da largura física. Então, características da largura física. Desculpem. Largura de banda, né? Características da camada física, largura de banda. A largura de banda é a capacidade na qual um meio pode transportar dados. A largura de banda é quão largo esse espaço é para passar informações. A largura de banda digital mede a quantidade de dados que pode fluir de um lugar para o outro em um determinado período de tempo. Quantos bits podem ser transmitidos em um segundo. Tá? Então, quando a gente fala aí que a minha conexão é de 56 bits por segundo, são 56, essa é a minha largura de banda, 56 bits por segundo. Quer dizer, em cada segundo podem passar 56 bits por aquele espaço. 56 kbits por segundo, 56 mil bits por segundo. Né? E aqui segue a mesma nomenclatura do armazenamento, né? K, mega, giga, tera. Só que aqui, com a diferença é que um K não é 1024 bits. Tá? Quando a gente viu na informática básica, eu falei para vocês, ó, 1 kbyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kbytes. Aqui não. Aqui, 1K é 1000. Tá? Padrão de comunicação aí. Só para ser os diferentões mesmo. Tá? Então, 1K é 1000 bits por segundo. 1 mega são 1000 Ks por segundo. 1 giga são 1000 megas por segundo. 1 tera são 1000 gigas por segundo. Tá? É uma propriedade da mídia física, da tecnologia e as leis da física aí que tem função importante para determinar a largura de banda disponível. Ou seja, no meu cabo de cobre, o que determina? Determina o quão eficiente o cabo de cobre é para transmitir esse sinal elétrico de uma ponta para outra. Se ele não for eficiente, se perder muito sinal, aí é ele que está limitando a minha transição, aí, a minha largura de banda. Tá? Então, essa é uma questão importante, pessoal. Não precisa focar muito, quanto é 12 megabits por segundo. Não, mas para você entender o que é a largura de banda, capacidade do meio de transportar os dados. Isso é questão de prova, que é a dita da largura de banda. Tá? O que a largura de banda mede? Mede a quantidade de dados que pode fluir de um lugar para o outro em um determinado período de tempo. Tá? Duas questões de prova. O que é a largura de banda e o que ela mede. Beleza?
E aí nós temos algumas terminologias, alguns nomes que a gente enquadra, que a gente usa para representar algumas características dessa camada. Tá? Então, eu tenho a latência, e aqui tudo que eu falar nesse slide, tá? Especialmente nesse slide, quem quiser estudar depois, tira um print, dá uma olhada, revisem esse slide 3, 4 vezes, que esse slide vai cair na prova de vocês. Certeza absoluta. Latência, o que é a latência? É a quantidade de tempo, incluindo os atrasos, para os dados viajarem de um ponto ao outro. Meu computador está aqui, meu outro computador está aqui, meu servidor está aqui. Quanto tempo leva para esse sinal sair de um lugar e chegar no outro? Ah, leva 76 milissegundos. Beleza, então a minha latência são 76 milissegundos. Né? Isso pode mudar de um segundo para o outro. Talvez agora eu esteja com 76 e daqui 5 segundos eu esteja com 12 de latência. Mas esse atraso é o que a gente chama de latência ou de delay, ou algumas pessoas usam o próprio nome ping. Ah, eu estou com um ping de 110 milissegundos. Não é ping. O ping é um comando para medir a latência. Tá? Ou para ver se tem resposta, mas tudo bem, nesse caso, para medir a latência. Rendimento. Rendimento é a medida da transferência de bits através do meio físico durante um determinado período. Qual foi o rendimento da minha rede em 1 minuto? Ah, em 1 minuto eu consegui transferir aí 500 mega. Então, esse foi o rendimento da minha rede nesse período. Tá? E aí, o good put, tá? Ou a good é bom, né? Put seria putz, eu acho que nem tem como traduzir só o put. Put é colocar, né? Mas aí o good put seria de tudo que eu transmiti. Transmiti 100 mega. Quanto daquele valor que eu transmiti são dados realmente, dados aproveitáveis? É os dados que eu quero transmitir. Então, imagina que de 100 megas, eu transmiti 10 megas de cabeçalho, de retransmissão de pacote perdido, de tudo isso. Então, perdi 10 megas, porque o cabeçalho não me interessava. Para mim, usuário, não me interessa o cabeçalho. Eu quero as imagens da página. Então, se eu perdi 10 mega, o meu good put foram os 90 mega que sobraram. Tá? Então, lembrem-se disso. Quando eu estou transmitindo, por exemplo, tá? Eu mandei transmitir aí, ó, era para ser um quadrado, um retângulo, não é muito fácil de desenhar no mouse. Eu mandei transmitir esses dados aqui, ó. Mas para transmitir esses dados aqui, teve que ser adicionado essas informações que também foram pela rede. Ah, o cabeçalho, teve alguns dados que deu erro, e eu tive que retransmitir. Então, para transmitir isso aqui, que é o que eu queria, eu tive que acabar transmitindo todo esse outro material aqui. Tá? Então, isso aqui é o good put. Isso aqui é o throughput. Como é que escreve aqui? Throughput. Não tem nesse, vai aparecer no próximo slide. Que é a minha capacidade de banda total. Tudo que foi transferido nesse tempo. Foi transferido 100, mais 10 ou 15 ou 20 mega não me interessavam. Cabeçalho, retransmissão e tudo mais. Tá? Então, good put. Importante para vocês lembrarem aí também. E aí nós vamos para o cabeamento de rede. Cabeamento de cobre, pessoal, é o tipo mais comum de cabeamento utilizado nas redes hoje em dia. Ainda hoje, tranquilamente, é o tipo mais comum. É barato, fácil de instalar e tem baixa resistência ao fluxo de corrente elétrica. Tá? O barato já é um pouco questionável, porque o cabo em si já é mais barato, a fibra ótica faz algum tempo. Tá? Então, há algum tempo já se paga menos pela fibra ótica por metro do que pelo cabo de rede bom, de qualidade. Tá?
mas ele ainda se torna mais barato porque é muito mais fácil de instalar, é muito menos sensível, é muito mais fácil de fazer a crimpagem, de fazer a conectorização dele, então é mais fácil de lidar com ele. Os equipamentos são mais baratos. Eu não posso pegar um cabo de fibra ótica e ligar direto no meu computador. Eu tenho que ter todo um aparato para fazer isso funcionar. E tudo isso encarece um pouco a minha conexão de fibra ótica. Tá? Mas ele tem algumas limitações. Uma delas é a atenuação. Tá? Conforme, quanto mais tempo esses sinais elétricos têm que viajar pelo cabo, mais fracos eles ficam. Então, se o meu cabo é de 10 metros, eu tenho uma atenuação, eu tenho uma perda de sinal X. Se o meu cabo tem que viajar, é um cabo de 20 metros, esse sinal tem que viajar 20 metros, esse sinal vai sofrer uma atenuação muito maior. E assim por diante. Tá? Então, por isso que eu não posso fazer conexões muito grandes, muito longas, com cabo de rede de fibra ótica, porque quanto mais longo, mais eu perco sinais, aí mais perco força de sinal, até que chega um momento que ele não é mais aproveitável na outra ponta. Isso No caso, o cobre, né, David? Não o fibra ótica. Não, isso, cobre. Tudo de cobre. Se eu falei que era de fibra, me desculpem que eu confundi. A gente está tudo falando de cobre hoje. Confirma para mim aí, Rodrigo. Tá mais barato o método da fibra que o de cobre já? Desculpa, não pode repetir, David? O método da fibra tá mais barato que o de cobre? Ah, o metro da fibra hoje em dia é mais barato que o de cobre. Bem mais barato, na Bem mais verdade. barato, né? Hoje a fibra se consegue, dependendo do fornecedor, se consegue tipo R$ 1 o metro, às vezes até menos. O cabo drop, né? Não os cabos para fazer link, né? E o cabo de rede você vai conseguir 1,95, 2,25, depende do lugar, sabe? Então Isso ocorre hoje principalmente por quê? Porque cobre é um metal, né? Metal, com o tempo, ele vai se tornando mais escasso, né? E vai tendo seu preço elevado. Já a fibra ótica é praticamente vidro, areia aí que faz ela. Então a gente tem outras formas de fabricação que barateiam tudo isso. Então, hoje a gente já tem essa, e já faz um tempinho, né? Tanto que, pelo que o Rodrigo falou, já tá o dobro do preço da fibra o cabo de cobre. Isso, na época onde, né, esse material aqui é de 96, provavelmente foi mais ou menos quando houve essa transição aí. 96, desculpa, em 2016. Foi mais ou menos quando esse preço acabou se atravessando. Viu, David? O que encarece muito também o cabo de cobre é o peso dele. Né? Como ele é muito mais pesado que um cabo de fibra, então até no transporte encarece. Por isso que o preço é quase o dobro hoje em dia. Vai lá em cima, né? Sim, sim. Você pega uma caixa de cabo de cobre de qualidade, Furukawa, por exemplo, cara, 305 metros é quase 30 quilos, é pesado. E o de fibra não, a fibra é leve, né? Porque o fibra só tem plástico, ele tem uma almazinha de metal dentro só para dar sustentabilidade ao cabo, e dentro a fibrinha que é um fio de cabelo, né? Sim. Se pudesse ser só a fibra, né? Aí Nossa, seria sensacional de bom. tava feito. E aí, pessoal, então a atenuação é bom que vocês lembrem, porque a atenuação é algo que tem uma grande chance de cair na prova. E o sinal elétrico ele é suscetível à interferência de duas fontes, dois tipos de interferência que ele sofre, que podem distorcer e corromper os sinais de dados. Esse é um grande ponto fraco do cabo de cobre, que é que ele é suscetível à interferência. Então, também dificulta principalmente as conexões de longo alcance. Tá? Os dois tipos de interferência, interferência eletromagnética, interferência de RFI, e o que a gente chama de crosstalk. Tá? Crosstalk. A gente já vai ver o que é cada uma dessas coisas. E aí a gente tem a mitigação, que é a adesão estrita aos limites de comprimento do cabo. Tá? Então, mitigação é o quê? Como que eu vou evitar esses problemas aqui? Como que eu vou evitar a atenuação e como que eu vou evitar a interferência? Primeira delas, a adesão estrita aos limites de comprimento do cabo vai diminuir esse problema de atenuação. Então a recomendação, o limite, é um cabo de 100 metros. Vou fazer um cabo de 120 metros aqui em casa,
puxa vida, tem mais chance, a chance de dar problema se multiplica. Tá? É aquilo que eu já falei em uma aula aí atrás para vocês. Professor, eu liguei um cabo de 150 metros aqui em casa e funcionou. Uau! Realmente, pode ser que funcione. Mas você tem os problemas se multiplicando ali dentro. Então, pode ser que você tenha queda de sinal, pode ser que você tenha perda de pacotes, pode ser que você tenha interferência, então pode ser que você tenha vários problemas. Mas pode ser que ele faça o link e acabe funcionando. Uma velocidade mais baixa, ou no que for. Tá? Então, como evitar os problemas? Atenda aos limites de comprimento do cabo. Vai diminuir a atenuação. Alguns tipos de cobre atenuam as interferências usando blindagem externa. Tá? Ele tem uma capinha de blindagem em volta de cada um dos pares de fiozinho de cobre dentro dele. E ainda a possibilidade de aterramento, que muita pouca gente usa, mas ainda tem essa possibilidade. Alguns tipos de cabo de cobre atenuam o crosstalk. Tá? Conversa cruzada é a tradução disso aqui, crosstalk. Aqui ele está chamando de cruzamento, torcendo os fios do par de circuitos opostos juntos. A gente já vai ver isso aqui também. Tá? Então, como mitigar o problema de atenuação? Principalmente, tome cuidado com os limites de comprimento do cabo. Fácil. Como mitigar os problemas de interferência? Primeiro, compre cabos com blindagem metálica. Isso vai te ajudar com a interferência externa. Ou compre cabos de qualidade, com os cabos internos um pouquinho mais grossos e bem enroladinhos. E cuide na hora de fazer as ponteiras para não desenrolar demais esses pares, para evitar o crosstalk. Tá? Aqui nós temos alguns tipos de cabo de cobre. O cabo coaxial, que vocês, quem já mexeu com antena parabólica aí, usa até hoje. É o cabo que liga a antena parabólica ou é o cabo que liga antena de Vivo, Sky, Claro, aí, essas antenas, é esse cabo até hoje. Nas redes de computadores a gente não utiliza mais ele. Tá? Isso aqui já é legado, a gente não utiliza mais. Esse aqui é o cabo UTP, Unshielded Twisted Par. Par, trançado ou enrolado, sem escudo ou desprotegido. Tá? Então, são 8 fios, são 4 parzinhos e eles vêm enroladinhos um no outro. Tá? Enroladinhos um no outro. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que venha, por exemplo, aqui no azul, vem enrolado o positivo e o negativo do azul. Para quê? Para que esses dois sinais, positivo e negativo, se eliminem a interferência um do outro, justamente evitando o crosstalk. No laranja, o positivo e o negativo do laranja, para que elimine essa conversa cruzada, esse tipo de interferência. No verde, mesma coisa. No marrom, mesma coisa. Além disso, é importante que vocês notem uma coisa. Os cabos estão enrolados, não estão? Ó, aqui tem 2 enrolados, aqui tem 2 enrolados, aqui tem 2 enrolados, aqui tem 2 enrolados. Reparem no tamanho dessa enrolação desse cabo. É a mesma enrolação em cada parzinho? Não é, né? Reparem que no laranja ele é enrolado muito mais próximo, muito mais bem enroladinho. Eu não sei nem como descrever isso aqui para vocês. Tá? O passo entre uma enrolada e outra é muito menor. Tá? Então, repare, daqui a aqui. Olha o tamanho da enrolação. Já no marrom, essa enrolação é um pouquinho maior, não é? Já no verde, essa enrolação é bem maior. Já no azul, é um pouquinho menor do que no verde. Tá? Então, os cabos não são enrolados com o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de voltas por centímetro ou por metro. Não são. Por quê, pessoal? E conforme os sinais vão girando por esse cabo, ele vai gerando um campo elétrico ali entre, o campo eletromagnético, entre esse cabo. Então, se todos os quatro pares fossem enrolados
na mesma distância, com exatamente a mesma quantidade de voltas por centímetro, essas interferência eletromagnética iria se multiplicar. E aí ia levar a uma interferência por crosstalk muito maior. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez alguns de vocês, que um batalhão inteiro marchando não pode passar em uma ponte. Porque se todos marcharem exatamente na mesma frequência, baterem o pé na mesma frequência, uma pessoa batendo o pé em alguma frequência, ou as pessoas batendo, 10, 20, 50 pessoas batendo em frequências diferentes, não dá nada. Agora, 100, 200, 500, 1000 pessoas marchando exatamente na mesma frequência, batendo seus pés exatamente na mesma frequência, vai fazendo com que a ponte comece a vibrar naquela frequência. E isso leve a que esse problema de vibração se multiplique até levando aí, em casos extremos, a uma queda da ponte. Aqui é a mesma coisa. Tá? Os cabos são enrolados diferentes. Para quê? Para evitar que esse campo eletromagnético formado em cada par não se multiplique com o campo do lado. É aquela teoria das cordas do violão. Quando você põe numa corda do violão, as em volta vibram, mas elas vibram em vibrações diferentes. Tá? Aqui é a mesma coisa. E aqui, reparem que nesse aqui é um cabo unshielded, não protegido. Aqui nós temos um shielded, ou protegido. É exatamente a mesma coisa. Tá? Esse é o cabo STP, esse é o cabo UTP. E o cabo STP, pessoal, tem uma grande diferença, que é uma Caramba! Ah, tá, peraí, que eu cliquei no lugar errado. É o texto amarelo. Ele tem essa capinha. É quase que uma folhazinha de papel alumínio em volta, protegendo esses cabos da interferência externa. Tá? Alguns, de outra qualidade, também tem uma malhazinha em volta, quase que como essa malha que tem aqui. Esse amarelinho não rolou. Quase que como essa malha que tem aqui nesse cabo de cobre. Ó. Essas malhinhas, estão vendo esse cruzamento de malha aqui? Ó? Isso aqui tem cabos de par trançado que também tem essa proteçãozinha de malha. Daí fornece uma proteção física, tá? Diminui a possibilidade de torção, de quebra de cabo e possui uma proteção também contra interferências que venham externas aí ao cabo. Tá? Quando eu tenho um cabo com aterramento, esse aterramento é feito justamente dessa camada externa e dessa trança, dessa malha externa, e aí você liga em cada ponta em um ponto aterrado, por exemplo, do teu rack ou do teu switch. Tá? Então, esse é o tipo do cabeamento de cobre. Par trançado não blindado. Isso aqui, ó, pessoal, isso aqui pode ser que caia na prova, tá? Identifique esse tipo de cabo. Esse cabo é um cabo UTP, STP, coaxial ou fibra ótica. Esse aqui é um cabo que tem a proteçãozinha de alumínio, então é um cabo STP, tá? Isso aqui também pode cair. David, posso fazer um adendo só rapidinho? Pode, claro. Você está falando de interferências de cabo de rede e tudo, né? Então, assim, os cabos de rede, eles operam numa frequência de 100 MHz. É a frequência de operação dos cabos de rede. Então, às vezes o pessoal pega cabo unshielded, né, sem shield, e faz instalação externa com esse tipo de cabo. E o que é próximo a 100 MHz são as rádios FM. Então, se você estiver perto de uma torre de FM, a própria torre de FM vai interferir no teu cabo e vai dar uma puta de uma interferência, chegando até casos de não passar sinal algum no cabo. Isso ele não sendo ele sendo sem shield, né? Sem a proteção. Sem a proteção, né? Então isso ocorre bastante. E o pessoal pegava esses cabos e instalava em torre de rádio e de rádio FM, né? Aí não funcionava de jeito nenhum mesmo. Se matava. Aham. Essa interferência que o Rodrigo falou é essa aqui, ó. Interferência de radiofrequência ou interferência eletromagnética. Tá? Então isso ocorria
Hoje, na verdade, o que acontece? Antigamente o pessoal não tinha tanta informação sobre isso, né, Rodrigo? Ninguém conhecia aí para que... Não, eu comprava o cabo Shielded porque eu queria um cabo de maior qualidade. Eu não comprava o cabo Shielded porque eu queria um cabo com proteção, interferência eletromagnética ou radiofrequência. Então o pessoal levava em consideração, o cabo é mais caro, tem uma qualidade maior, ponto. Hoje que a gente já tem essa realidade onde o pessoal é mais treinado, mais, né, estudado para esse tipo de coisa e entende que, opa, isso aqui é justamente para fazer essa interferência. Se eu subir lá na torre e colocar esse cabo aqui, não vai passar sinal nenhum. Não. E é literalmente nenhum. É quase que como se você nem ligasse o cabo. Exatamente. Dependendo da posição dele, o cara vai refazer a crimpagem 3, 4 vezes, vai xingar todo mundo. Porra, tô aqui em cima da antena e não tá funcionando essas ponteiras vieram tudo com defeito. Não, não é. A ponteira tá certinho, você fez a crimpagem certinha, mas a radiofrequência é tão forte que isso acaba não deixando passar sinal praticamente nenhum. Bem lembrado aí. Outra coisa também, esses cabos STP, ele também dá para ser encontrado com uma outra nomenclatura que é cabo FTP também. É a mesma coisa, só é uma nomenclatura diferente eles usam. O F é de foil. Foil é justamente o papel alumínio, né? Isso. Tem gente que diz que o F é quando tem só o papel alumínio e que o S é quando tem o papel alumínio e a malha. E não o aterramento. A malha e o aterramento. Ele tem o fio de terra. Isso aí. O S também é chamado de S quando a gente tem essa camada de papel alumínio também. Tá? Mas também é um nome que vocês podem encontrar quando forem no mercado, aí pode ser que isso tenha também. Andamos? Par trançado não blindado, UTP. Tá? Cabeamento UTP é o meio de físico de rede mais comum, tranquilamente. Toda a rede do IF, toda a rede da casa de vocês, toda a rede, sei lá, qualquer empresa aí, pelo menos 95%, 99% dele é UTP. Tá? É o cabo barato e fácil de lidar. Então, cabo par trançado não blindado. A pessoa só usa o blindado quando ele tem alguma necessidade específica. Quero passar uma ligação externa e sei o que eu estou fazendo. Vou comprar um cabo com proteção. Tá? A terminação, pessoal, o que é a terminação? O cabo, quando você compra, você corta ele no tamanho que você quer. Então, não tem como ter um conectorzinho aqui, um terminal para mim ligar. Não tem. Porque eu vou cortar o cabo do tamanho que eu quiser. Eu preciso de 12 metros e meio. Não vou achar no mercado um cabo de 12 metros e meio. Então, eu compro uma caixa de 305 metros, eu compro uma caixa, uma bobina de quilômetro, aí, ou mais que isso, e aí eu vou cortando o cabo do tamanho que eu quero. E quando eu corto o cabo do tamanho que eu quero, eu preciso fazer a terminação. Tem gente que chama terminação de conectorização, ou no caso do cabo de par trançado, de crimpagem, crimpar o cabo. Tá? Ele o conector dele é o que a gente chama de RJ45. Tá? Já vi gente chamar o cabo de cabo RJ45. Não, RJ45 é só a ponteirinha. No próximo slide tem fotinho dela. Tá? Interconecta hosts com dispositivos intermediários. Então, posso ligar um computador num switch, um computador num roteador, o que for. Também posso ligar um computador direto em outro, ou um switch em outro switch, mas isso aí é papo mais para frente. Principais características do UTP, questão de prova. Quais são as principais características do UTP? Capa externa protege os fios de cobre contra danos físicos. É um plastiquinho, um PVCzinho em volta, aqui, ó, que protege ele. Não é grandes coisas, dependendo da marca que você comprar, ele é menos ainda. Extremamente fininho, deixou no sol, fica quebradiço, passou por um conduíte embaixo da terra, pegou chuva, ficou molhado, ficou uma porcaria com tudo. Então, é só uma capinha para proteger, não é blindagem, não é isolado, não é a prova d'água, não é nada. Tá? E aí eu tenho os pares trançadinhos individuais, trançado cada um com o seu par para proteger o sinal contra interferências. Tá? E um isolamento plástico com o código de cores.
Ó, esse aqui é o cabo laranja, esse aqui é o cabo verde, esse aqui é o cabo azul, esse aqui é o cabo marrom. E esse outro? Ah, esse aqui é o branco do laranja, ou o laranja com branco. E esse aqui? Esse aqui é o branco do verde, ou verde com branco. Azul com branco, ou branco do azul, azul com marrom, ou marrom com azul. Senhor, para que isso é importante? Já vamos ver, tá? Servem para essa proteçãozinha, isolar eletricamente um do outro e identificar cada par. Beleza? Próximo slide. Cabo de par trançado blindado, tá? STP. Então, olhem bem a diferença do não blindado ou do não protegido para o blindado ou protegido. Melhor proteção contra ruídos. Tá? Então, se a prova pedir para qual é a diferença ou quais as características do cabo blindado, melhor proteção contra ruídos, mais caro, custa mais, porque ele leva mais material para fazer, mais difícil de instalar, não é exatamente a mesma coisa para o cara instalar certo, especialmente se for um cabo com aterramento, é muito difícil quem já tenha feito uma crimpagem, uma ponteira aterrada, e ainda mais feito direitinho. A terminação é exatamente a mesma, é o mesmo RJ45, com o detalhe que, se for um cabo com blindagem, aí eu preciso comprar um RJ45, desculpe, não com blindagem, com aterramento, aí eu preciso comprar um conector RJ45 aterrado, tá? Interconecta hosts com dispositivos de rede intermediário. Serve para os dois servem para exatamente a mesma coisa, tá? Características físicas dele. A capa externa protege os fios de cobre contra danos físicos. Mesma coisa. Nesse aqui, pode ser que ele seja um pouco mais grosso, mas não é obrigatório, não. Pode ser uma capa externa bem furreba também. Tá? Não tem problema nenhum. 2, o escudo trançado, tá? Ou folha. Então, pode vir ou o trançadinho, ou a folha de papel alumínio, ou os dois. É uma possibilidade. Pode ser que venha o trançado e o alumínio, ou venha só o trançado ou venha só o alumínio, dependendo do tipo de cabo que você comprar e do quanto isolamento você comprar. Tá? Fornece proteção EMI, eletromagnética e radiofrequência. Tá? Aí, ainda, além dessa camada de proteção externa, existem modelos que cada parzinho vem protegido com uma camadinha de papel alumínio também. Tá? Não é que todos vêm. Tá? Se vocês forem ver nesse aqui, ó, esse aqui eu rabisquei tudo e quase não dá para identificar mais, ele... Deixa eu ver se eu tenho a opção de limpar. Aí, ó. Esse aqui, pode ver, não tem essa proteçãozinha individual no par. Então, ele está te mostrando nesse slide aqui todas as possibilidades. Pode ser que venha com um escudinho de folha em cada par, individualmente. Proteção um extra eletromagnética e radiofrequência. Isso aqui pode ser, dependendo do modelo do cabo que você comprar, de quanta proteção você quer e de quanto você vai pagar pelo cabo. Tá? E o 4, os cabinhos enroladinhos, igualzinho tinha no anterior. Tá? Isolamento plástico com código de cores, isola eletricamente os fios um do outro e identifica cada par. Beleza? E aí o cabo coaxial, pessoal. Só vou fazer uma rapidinho para caso cair na prova, tá? Revestimento externo, plástico, um trançadinho de malha de metal, tá? Para fazer uma proteçãozinha de eletromagnética ou radiofrequência. Uma camada de isolamento plástico, é só um plasticozinho, e aí no meio um único cabo de cobre por onde passam os fios, por onde passam os sinais. Aqui não são 8 cabos, é um cabo só. Tá? E o sinal passa por dentro desse único cabo. Tem alguns tipos diferentes de conectores, tá? Mas a lógica é que todos eles são parecidos com o conector utilizado na parabólica ou no aparelho de Sky de vocês aí. Tá? Simples e direto ao ponto. Cabeamento UTP. O TP possui
4 pares de fios de cobre com códigos de cores torcidos juntos envoltos numa bainha de plástico flexível. Normalmente, né, ou no caso do UTP, não é normalmente, nenhuma blindagem é utilizada. O UTP depende das seguintes propriedades para limitar o cruzamento. Cancelamento. O que é o cancelamento? Questão de prova, pessoal. Cada fio em um par de fios usa a polaridade oposta. Um é positivo, outro é negativo. Por quê? Para que, imagina se eu passasse 2 fios positivos aqui, esse campo eletromagnético que ia ser gerado em torno dele seria muito mais forte e atacar o sinal dos outros fios, tá? Então, sempre um negativo e um positivo para que eles se isolem ou se ignorem aí um do outro, tá? Um anula a interferência causada pelo outro. Um é negativo, o outro é positivo. Eles são torcidos juntos, os campos magnéticos efetivamente cancelam. O campo magnético positivo desse cancela o campo magnético negativo desse outro aqui. Tá? Então, isso nos ajuda muito a fazer o isolamento dos meus cabos. A variação de torções a cada fio. Então, cada fio é torcido uma quantidade diferente. É aquilo que eu falei para vocês. Fio marrom, olha o tamanho da torção. O fio verde, olha o tamanho da torção. O fio azul, olha o tamanho da torção. O fio laranja, olha o tamanho da torção. Tá? Para garantir que essa interferência causada ela não se multiplique com todos eles vibrando na mesma frequência. Beleza? Padrões. As normas para o TP são estabelecidas pela TIA. É a TIA que define. E o documento EIA 568 padroniza elementos como os tipos de cabo existentes, comprimentos de cabo, conectores, terminações e métodos de ensaio ou de teste. Tá? Os padrões elétricos para cabeamento de cobre são estabelecidos pela I3E. Classifica o cabo de acordo com seu desempenho. Cabo categoria 3 é esse aqui. Um dos cabos tem 4 pares de cabo lá dentro, mas ele nem é torcido. Tá? O cabo CAT5 e CAT5E é o cabo trançadinho que a gente conhece. O cabo CAT6, na verdade, aqui eu não concordo com o que está escrito no slide. Tá? Ele está dizendo que um não protegido tem uma capinha. Ele não tem uma capinha em todo cabo CAT6. Eu ia falar isso mesmo. Não faz sentido, não. Esse aqui é um cabo shielded, não é um UTP, não. O CAT6 tem aquele plástico de plástico dentro, né? Ah. Então, esse aqui, o cara que fez esse slide aqui comeu bola. Tá? Mas o cabo CAT6, entre outras coisas, tem esses cabinhos internos mais grossos e no cabo rígido tem um plásticozinho que passa junto dentro ali, que ajuda a diminuir a possibilidade de torção do cabo. Tá? Então, você não consegue, mas digamos assim, torcer ele tanto, fazer 2, 3 voltas bem, ou quebrar o cabo é um pouquinho mais resistente a isso. Tá? Conectores, isso aqui talvez caia na prova, tá? Qual conector é esse? É um conector cabo, é um conector RJ45, tá? Esse é o conectorzinho quando você compra ele avulso, e esse aqui é um cabo que já veio pré-fabricado, né? Ele tem plástico injetado aqui dentro e ele tem um acabamento bem mais legalzinho aí, tá? Esse aqui é quando você crimpa, ou seja, você pega a alicatinha de crimpar, que é uma coisa que nós vamos fazer na nossa aula quando nós voltarmos presencial, tá? Tem 2 disciplinas de rede, a gente vai trabalhar o que der na remoto, mas quando a gente voltar presencial tem algumas coisas que a gente vai fazer. Uma delas é fazer a crimpagem. Essa crimpagem segue uma ordem de padrão de cores, tá? Eu não crimpo do jeito que eu quiser. E tem jeitos errados de fazer. Por exemplo, isso aqui está péssimo. Tá? Eu não deixo essa quantidade de cabo exposto nunca. O correto é que a proteção de PVC passe aí da travinha do meu cabo. Tá? Para diminuir o espaço de cabo sem a trança e para diminuir a possibilidade disso aqui quebrar. Isso aqui quebra muito mais fácil sem proteção. Tá?
Esse aqui é o cabo macho, tá? Esse aqui é o cabo macho RJ45. Esse aqui é o cabo, o conector fêmea, ou soquete RJ45, tá? Esse aqui, o de cima, você crimpa na ponta do cabo, e esse aqui você faz um processo chamado de punch down na ponta do cabo. Pega uma chavinha, o nome da ferramenta é punch down. Então você pega os cabos, os cabinhos, encaixa aqui dentro na ordem correta, pega essa chavinha e clac, força ele para ele ficar preso. E aí você fecha os 8 cabos aqui dentro e você tem uma fêmea que você pode, por exemplo, pôr na parede ou pode usar de alguma forma aí. E aí você pega uma extensãozinha e liga daqui até o computador. Então você sabe que se isso aqui está grudado na parede, a chance de dar erro nesse conector ou no cabo que está dentro da parede é muito menor. E aí, se der algum erro, provavelmente esse erro está na tua extensão. Beleza? Tá. Bora lá. Para que servem as cores do cabo que eu falei para vocês lá atrás? Para mim fazer esse cabeamento em uma ordem lógica e padrão. Tá? Antes de eu explicar para vocês essa ordem lógica e padrão de fazer o cabeamento, eu vou dizer para vocês o seguinte: a placa de rede, ela é cega. Ela não sabe que o cabo é verde, ou que o cabo é laranja, ou que o cabo é azul, ou que o cabo é marrom. Então, em teoria, se você tem que fazer a mesma ligação nas duas pontas, não interessa se você vai ligar verde, laranja, azul, marrom, branco do verde, branco do laranja, branco do azul, branco do marrom. Ou se você vai ligar, ou se você vai inventar uma sequência de cor. Não interessa. Se das duas pontas tem que ser igual, não interessa a cor desse cabo. A placa de rede é daltônica, não sabe distinguir cor. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Porém, imagine se você for numa empresa e estragou uma ponta de um cabo de rede. E aí o lazarento do técnico de informática que fez essas ponteiras fez cada uma de um padrão que ele inventou. Ele foi lá e inventou, pá. Vai funcionar? Vai. Talvez o cara perca um pouquinho da proteção trazida pelo meu cancelamento, pelo trançamento do positivo com o negativo. O cara perde um pouco desse cancelamento, dessa proteção contra interferência, mas o cabo vai funcionar. Só que aí, se você for lá, estragou, você vai consertar, qual é o padrão de cores que você vai fazer? Ah, sabe Deus. Você vai ter que pegar a ponteira, se você cortar com ela ali, e olhar e seguir o mesmo padrão. Ou se você já cortou e já jogou fora, talvez você tenha que ir lá na outra ponta do teu cabo de rede para descobrir que diabo de lógica de padrão que o cara fez. Não faz sentido. Então, para isso, já deixa você falar, Vitor. Então, para isso, foi criado 2 padrões de cabo de rede. O T568A, ou somente o A, e o T568B, ou somente o B. Tá? No cabo direto, que é o cabo que eu vou usar 99% das vezes, que é o cabo que liga o meu computador no meu switch, ou no meu roteador, ou em algum outro equipamento, as duas pontas têm que ser feitas com a ponteira igual. A e A. Tá? Ou B e B. Por padrão, quando é o cabo direto, a gente sempre utiliza os 2A. Senhor, tá errado eu usar o B? Não, tá errado, cara. Mas o padrão que a gente faz, se eu chegar numa empresa, tiver um cabo de rede estragado e eu for consertar, eu nem preciso olhar para o cabo. Eu corto fora e faço um T568A. Não funcionou. Aí que eu vou ver o que o cara fez de cagada, porque a minha crimpagem está garantida. Eu fiz correto. Tá? Então, sempre que eu vou fazer T568A. O que é o 568A? É a ordem das cores. Branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Essa sequência, pessoal, para quem trabalha ou vai trabalhar com rede alguma vez na vida, ela tem que estar tatuada dentro da cabeça, tem que estar tatuada no cérebro do cara.
branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Essa é a ordem que você põe os cabos dentro do conector, corta eles, aperta e crimpa. Tá? Essa é a ordem. O B inverte os parzinhos, o verde com o laranja, o verde com laranja, na verdade. Então, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Tá? Quando eu uso um cabo cruzado, eu utilizo uma ponta A e a outra ponta B. Tá? Só como curiosidade, duas coisas para vocês. O padrão Ethernet que nós usamos hoje em uma rede 100, ela não utiliza os 8 cabos para comunicação. Ela utiliza somente 4 cabos para comunicação. Tá? O padrão 100 utiliza somente 4 cabos para comunicação. O padrão 1000, aí sim utiliza, em uma rede 1000, aí sim utiliza os 8. Tá? E outro detalhe é que nas placas de rede e nos equipamentos novos existe uma tecnologia chamada AutoMDIX, tá? Autodetecção de padrão de mídia, que descobre se uma ponta está invertida ou se está certa e faz funcionar. Se uma for A e outra for B e era um cabo direto, ele corrige isso para você em software e faz as coisas funcionarem. Tá? Mas por padrão, então, é importante que a gente decore o A, decore o B. O B nem tanto. O B, às vezes, eu paro e penso para lembrar dele. Mas o A tem que estar na ponta da linha. Pode falar... Só fazendo um adendo, David. Antigamente o pessoal não sabia dessas sequências de cabo de rede, então o que o pessoal fazia? Vou fazer igual nas duas pontas, beleza. Então, só que eles faziam assim, o pessoal fazia as cores paralelas, tipo branco, verde, verde, branco, laranja, laranja. Só que ele funciona até 10 metros. Passou de 10 metros, o cabo não funciona mais. Por quê? Porque os dois pares que ele utiliza, um é RX e outro TX, eles têm que estar separados, pelo menos por um ou dois cabos, para chegar aos 100 metros. Senão ele só funciona com 10 metros. Por isso que tem essa separação no meio, do laranja, né, como do branco do laranja com o laranja, tem o azul e o branco do azul no meio. Né? Então, se não tiver essa separação, você pode colocar ali no par 4, por exemplo, o laranja. Ele vai funcionar... não vai funcionar no caso, né? Mas se você colocar todos os pares cor, branco da cor, cor, branco da cor, cor, branco da cor, ele vai funcionar até 10 metros. Não passa de jeito nenhum de 10 metros. Né? Cabo. Isso é especialmente por causa desse cancelamento. Exatamente. Você perde uma capacidade muito importante do cabo de cancelar a interferência. Isso. E isso é verdade. Eu já peguei muito cabo. Na verdade, há pouco tempo atrás. Eu trabalhava num lugar onde o cara... eles chamavam de padrão cor com cor. Faço A, eu faço cor com cor, professor. Não, faz A, bicho, cor com cor não existe. Mas é exatamente por isso. A rede sempre foi, essa parte de informática sempre foi muito no peito, na raça. O cara faz porque ele está fazendo, mas não porque ele estudou exatamente aquilo. Então, tem muito desse tipo de coisa. Até hoje, se você pegar algumas empresas que não deu problema por muito tempo, você pega umas coisas esquisitas para consertar. Isso acontece mesmo. Beleza? E aí, tá? E aí nós temos um cabo que, apesar de menos importante e menos utilizado, como é uma proprietário da Cisco, há uma pequena chance dele cair na prova de vocês, que é o cabo rollover. Rollover. É o cabo que a Cisco utiliza para ligar a porta serial do host, tá, do computador, para o console do switch. Tá? Então, para a porta de configuração do switch. Lembrem disso, pessoal. Essa é uma questão que eu sempre errei, que eu errei umas 3 vezes na prova, até vim no slide confirmar, porque eu nunca tinha ouvido falar em cabo rollover. É o cabo da Cisco que liga o host, o computador, até a porta console do switch. Não liga computador a computador, não liga computador a switch.
liga o computador até a porta de configuração do switch, beleza? Porta rollover. Show? Essa aqui é bom vocês lembrarem que batata que alguns de vocês vão ver ela na prova. Não é só Cisco que usa, deixa. Não é só Cisco que usa, mas é só Cisco que usa, é que chama de rollover. Exatamente. Os outros chamam de cabo terminal, ou cabo serial. Ou cabo console. Ou cabo coaxial. Então, mas a Cisco deu um nome e a Cisco tem essas manias. Vocês vão ver mais para frente que tem várias coisas que a tecnologia proprietária, mas é a mesma coisa que a outra faz. Cabeamento de fibra ótica, não tão comum como o TP, tá? Hoje ela é extremamente mais comum do que era há 4, 5 anos atrás, mas ela gera, mesmo sendo mais barato, ele gera uma despesa maior, tá? Você não liga tão padrãozinho, plaft. Vou ligar um cabo de fibra ótica atrás da minha TV. Não vou, tá? Então, ele gera uma despesa um pouquinho maior por causa, principalmente hoje, dos equipamentos envolvidos. Conexões de longo alcance, vou ligar lá no IF, um bloco a outro, dá 100 metros de distância. Dava para ligar no UTP, mas nesse caso, se eu ligar com fibra, os custos meio que vão acabar quase se equiparando, porque a vantagem da velocidade maior e da interferência menor, e o cabo ser mais barato, um pouco que compensa o equipamento. Ainda não sai no 0 a 0, mas ele ainda assim tem uma despesa um pouco maior. Ideal para alguns cenários de rede. Eu não faria uma ligação, por exemplo, de um bloco a outro no IF, mesmo que fosse aí 50 metros ou 100 metros por baixo da terra, eu não faria por cabo de cobre, eu não faria nem a pau. Hoje eu passaria fibra sem dúvida nenhuma. Tá? Transmite dados por distâncias maiores. 150 metros, 200 metros, 500 metros, 1000 metros. Porra, tem cabo de fibra ótica fabricado para transportar por 300 quilômetros de distância o sinal, sem problema algum, com uma largura de banda maior que qualquer outra mídia existente. Tá? Inclusive, estudos dizem que a gente ainda não chegou no limite da largura de banda de um cabo de fibra ótica. O que nos limita hoje é as ponteiras do cabo de fibra ótica. Mas se eu conseguir criar um equipamento de transmissão mais potente, eu conseguiria fazer um cabo de fibra ótica, fazer 100 GB, ou 1 tera, ou 10 tera num cabo só. Então, a gente está longe de chegar na limitação, no limite de largura de banda do cabo. Menos suscetível à atenuação, tá? Então, a atenuação, a perda de sinal conforme a distância, não é zero, mas é muito próximo de zero. E completamente imune à interferência radiofrequência ou eletromagnética. Pessoal, completamente imune. Eu trabalhava numa empresa que o vendedor isso há mais de 10 anos atrás, onde eles pediram para instalar fibra ótica e o cara foi lá e fez os testes, e daí ele falou, não dá para instalar aqui porque a fibra teria que subir junto com os cabos de alta tensão ali, daí dá muita interferência. E aí eu olhei e falei, tá, não tem. O cabo de fibra ótica ele é imune à interferência qualquer. Está no meio de um reator que ele vai funcionar tranquilamente. Por quê? Porque ele é imune, ele é uma fibra de vidro onde passa por dentro luz. Então, por isso, ele é imune a eletromagnético e a radiofrequência. Viu, David? A rede da Copel, para ela interligar as cidades todas no Paraná, toda a fibra dela passa por dentro dos cabos de alta tensão das torres de alta tensão. Por dentro, né? Por dentro. Eles já para economizar, porque o que acontece? O cabo da fibra, ele é um cabo mais grosso, que tem um núcleozinho onde passa 100 cabos de fibra, por exemplo. E aí o cara tem todo esse gasto com a proteção desse núcleozinho de fibra. Então, para economizar nessa proteção, o que o cara faz? O cara faz um cabo de alta tensão, passa o cobre aqui, pega um cantinho do cabo e joga a fibra ótica junto. Não tem interferência, está andando em cima da energia elétrica. Então, isso economiza muito dinheiro para a Copel. Isso é bem interessante. Feito de fios flexíveis extremamente finos,
de vidro, muito puro. Tem um vídeo muito legal no YouTube de fabricação de fibra ótica, depois eu mando o link para vocês. Em cada ponta... Em cada ponta da fibra tem um aparelhinho um LEDzinho ou um laser que codifica os dados e joga uma luzinha aqui dentro. Ele joga um fechinho de luz ali dentro. E na outra ponta o sensor vai pegar essa luz e vai identificar. Ah, isso aqui é um 0, é um 1 e é outro 0. Tá? E aqui tem um laser ou um LED de novo que manda o sinal para outra ponta. Tá? Então, em cada ponta, um laser ou um LED codifica os bits como pulsos de luz. O cabo de fibra ótica atua como um guia de ondas para transmitir a luz entre as duas extremidades com perda mínima de sinal. Então, imagina que ele é um espelho virado para dentro. A luz vai ficar fazendo isso aqui, ó, até chegar lá na outra ponta. Professor, por que é tão rápido? Porque, porra, é a luz, né, cara? A luz, 300 mil metros por segundo no vácuo. Ali não é vácuo, é por dentro do vidro. Então, não é 300 mil metros por segundo. Mas é rápido pra caramba. Tá? Então, a gente tem uma velocidade tremenda, uma latência extremamente baixa, e você tem uma garantia de perda de sinal muito menor e imune à interferência. Completamente imune, galera. Isso vai cair na prova de vocês. Tá? Vantagem, completamente imune. Fibra de modo único. Tá? Núcleo, são os dois tipos de fibra, basicamente. O monomodo e o multimodo. Tá? A fibra de modo único, ela tem um núcleo, um centro dela extremamente fino. Tá? E usa lasers mais caros para fazer essa transmissão. Aplicados especialmente em distâncias maiores. Tá? Aplicados especialmente em distâncias muito maiores. Multimodo tem um núcleo bem mais grosso. Usa LEDs mais baratos normalmente, não que não possa usar laser, também pode, mas usa LEDs que em teoria são um pouquinho mais baratos. E os LEDs transmitem essa luz em ângulos diferentes, que vai fazer essa luz ir ricocheteando dentro do cabo até chegar no seu destino. Enquanto numa monomodo você tem uma certa linearidade, você tem essa questão de ricochetear pelas paredes do cabo muito menor, o que nos garante uma transição mais tranquila no decorrer do cabo. Tá? Para vocês verem a comparação, o núcleo de vidro do cabo de fibra em um monomodo é 9 microns, tá? Para menos. De um multimodo, 50, 60 microns. Então, é extremamente fino, ainda é um fio de cabelo, mas é uma tecnologia uma fibra um pouquinho mais grossa. O termo dispersão se refere ao espalhamento do pulso de luz com o tempo. Maior dispersão significa aumento da perda de força de sinal. Tá? Monomodo tem uma dispersão maior que a multimodo tem uma dispersão maior do que a monomodo, com uma distância máxima do multimodo de 550 metros. Tá? Então, esse aqui, 550 metros. Esse aqui, cara, pau na buia. Inclusive, hoje tem multimodos que têm alcances muito maiores que isso, tranquilamente. Tá? O cabeamento de fibra ótica é usado basicamente em 4 setores. Redes corporativas e grandes empresas que fazem ligação entre seus setores e tudo mais. Fiber to the Home, FTTH. Quem tem fibra ótica em casa tem uma rede FTTH. Tá? Para isso também é utilizado fibra. Redes de longo curso, ou seja, quando eu quero fazer uma ligação União da Vitória, Curitiba. Beleza, fibra. Redes de cabos submarinos. Uma página bem boa que mostra o mapa de cabos submarinos. Ela utiliza sempre cabos de fibra ótica para fornecer essas soluções confiáveis de alta velocidade e alta capacidade, capazes de sobreviver em ambientes submarinos adversos até distâncias transoceânicas, ligando aí, dando voltas no mundo às vezes. Tá? Nesse curso, nós focamos fibra dentro da empresa, tá? Redes corporativas. Os outros 3 são mais utilizados por provedores ou provedores de grande porte, uma empresa de comunicação, né, a nível mundial, e aí tem tecnologias diferenciadas para isso.
Conectores de fibra. A fibra também eu corto ela do tamanho que quiser. Só que aí eu tenho que ter uma forma de colocar os conectores nela. Tá? Aqui são alguns tipos de conectores. Straight tip, ST, conector ST, conector LC, conector SC, conector LCC duplex, multimodo. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu compro normalmente um cabo patch cord de fibra, ou seja, eu compro um cabo de 1 metro aí de fibra já com os conectores, eu corto esse cabo no meio e eu faço a emenda, eu faço a fusão para aproveitar a conexão desse cordão, desse patch cord de fibra na minha fibra ótica. Então, na fibra não existe um alicate que eu pegue e coloque essa ponteirinha. Vou crimpar a minha conexão de fibra. Não, não existe. Eu corto o cabo em algum lugar e faço uma emenda com o cabo que eu estou passando. Beleza? Com uma máquina de fusão, um equipamento especial que serve para fazer esse tipo de coisa. Aqui eu tenho justamente esses cabos, esses cordões de fibra. Tá? Eles já vêm com o conector na ponta, de acordo com a tecnologia que eu for usar. Quero usar um cabo multimodo, então eu posso comprar um desse aqui e cortar para fazer a emenda. Tá? Quero fazer quero utilizar um cabo monomodo, tá aqui, posso usar esse cabo aqui, se eu quiser, se me interessar esse conector. E aí eu corto no meio, aquilo que eu falei para vocês, e utilizo as duas ponteiras, fazendo a fusão no meio dele. A cor amarela indica a fibra de monomodo, e a cor laranja para cabos de fibra multimodo. Tá? Isso pode ser que caia na prova também, pessoal. Essa parte da rede física cai menos questões, da camada física cai menos questões, mas tem algumas que são bem chatinhas. Tá? Isso pode ser que eles te mandem uma foto disso e perguntem, esse é um conector de qual tipo de cabo? Ele não vai perguntar se é um multimodo SC, SC, ou se é um multimodo LC, LCSM. Não, não vai. Mas ele vai perguntar, é para qual tipo de cabo esse tipo de conector? E aí você vai dizer que é para um cabo de fibra ótica. Tá? Então isso pode ser que caia também. Fibra versus cobre. Fibra ótica é usado principalmente cabeamento de backbone para alto tráfego ponto a ponto. Ligação entre instalações de distribuição de dados para interligação de edifícios em campos multiconstrução. Largura de banda, 10 MB a 10 GB no cabo de cobre. Já está meio atualizado. Cabo de cobre até 10 GB, mais de 10 GB é difícil de conseguir. Tá? Eu acho que nem tem, inclusive, cabo de cobre com mais de 10 GB. A fibra ótica a gente tem valores muito superiores, tá? Acima de 100 GB, inclusive. E o legal é que na fibra, pessoal, num cabo de fibra, eu não tenho uma imagem aqui, não, depois eu acho e mando para vocês. Mas num cabo de fibra, podem passar 12 fibras, ou podem passar 24 fibras. E aí cada fibrazinha, como ela é extremamente fina, cada fibrazinha dessa, ou cada parzinho de fibra dessa, tem uma velocidade dessa. Então você consegue com um cabo só, passar como se fosse 100 cabos, por exemplo, de uma ponta até a outra, e fazer essa conexão de uma forma bem legal. Tá? Distância, cabeamento UTP relativamente curto, 1 a 100 metros. Fibra, 1 a 100 km. Tá? Então é bem maior. Imunidade é a interferência eletromagnética e frequências de rádio. Cabeamento de cobre é baixa imunidade. Fibra não é nem alto, aqui está errado, não é imunidade alta, ela é totalmente imune. Tá? Imunidade a perigos elétricos, deu um curto-circuito, deu um raio, descarregou uma energia baixa. Pode ser que ela interfira, pode ser que queime a tua placa de rede aí. É difícil, mas às vezes o cara faz umas gambiarras esquisitas e é capaz de acontecer. Imunidade a perigos elétricos na fibra ótica, totalmente imune. Tá? Custo da mídia e dos conectores, menor. Concordo, porque aqui está falando junto com os conectores. Tá? R$1 cada conector, 2 km do cabo. Custo da mídia, no caso da fibra, é mais alto. Da mídia é até mais baixo, mas os conectores deixam tudo mais caro. Tá? Você vai
pagar aí, não sei, deve estar uns 50 pila o cordão de fibra, Rodrigo, lembra de cabeça? O que é o petcordzinho? É, mais ou menos isso, eu acho. 50 pila. Então você vai cortar no meio 25 em cada ponta do cabo. O Então que é já caro, o que é caro deve a máquina de fusão, né? Os e a mais baratos é 10 mil reais. fusão você ou aluga, contrata alguém para fazer, ou você compra a máquina. Nesse caso, você tem todo um treinamento, tem toda a questão de fazer essa fusão também. Habilidades necessárias, é onde a gente ia chegar. Cabo de cobre menor. Hoje, qualquer um. Eu tinha uma estagiária de nutrição lá na Uniguaçu e ela crimpava cabo de internet, de rede, extremamente bem. Então, não precisa muito conhecimento, não precisa muita habilidade. A pessoa dá uma olhadinha, se tiver um pouco de habilidade manual, faz. Já na fibra ótica, eu não tenho como fazer ponta e eu preciso de equipamentos para fazer essa fusão dos conectores. Precauções de segurança, você não tem tanto problema de segurança. Na fibra, você tem que cuidar um pouquinho mais. Ela não pode torcer, ela não pode esticar, porque é capaz de romper a fibra, ela não pode cair alguma coisa muito forte em cima, porque é capaz de romper. Então, tem algumas precauções que você precisa cuidar com o cabo. Tá? Quando a gente estiver no presencial, eu levo cabo de cobre, levo cabo de fibra para vocês pegarem na mão aí. Beleza? Rede sem fio. Rede sem fio carrega sinais eletromagnéticos que representam dígitos binários usando frequências de rádio microondas. Fornece melhor opção de mobilidade. Os números de conexão sem fio continuam aumentando. E hoje, qualquer empresa, muito difícil imaginar uma empresa sem uma rede Wi-Fi dentro. Tá? Algumas limitações do wireless. Área de cobertura efetiva pode ser significativamente afetada pelas características físicas do local. Parede grossa, não sei o que, diminui o alcance. E aí você pode ter que pôr mais de um AP dentro da mesma empresa. Interferência, muito suscetível a interferência. Pode ser interrompido por muitos dispositivos comuns. Teu AP está na cozinha perto do micro-ondas, vai dar problema com certeza. Segurança. Cobertura de comunicação sem fio não requer acesso a uma parte física na mídia. O cara escutar os dados que estão trafegando ali, ele não precisa ligar um cabo em algum lugar específico. É só pôr algum equipamento para escutar. Talvez o sinal passe criptografada, mas aí você tem... o cara vai tentar descriptografar para tentar pegar aqueles valores. Tá? E WLANs médias compartilhadas operam em half duplex, metade da capacidade de transmissão, ou seja, não pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Se alguém está transmitindo, ninguém, né? O outro tem que parar para receber. Não pode receber ao mesmo tempo que ele transmite também. Você entende como? Então, essa comunicação é quebrada. Eu estou falando, quem está escutando tem que parar também de transmitir só para escutar. O que significa que apenas um dispositivo pode enviar ou receber por vez. Muitos usuários acessando uma rede sem fio simultaneamente resulta em uma largura de banda reduzida para cada usuário. Tá? Tipos de meio físico sem fio. Padrão do I30, setor de telecomunicação para comunicação de dados sem fio, cobre tanto o link de dados quanto as camadas físicas. Em cada uma desses padrões, camadas físicas, as especificações dizem quais são os métodos de codificação, quais as frequências, quais as potências para transmissão, quais os requisitos para receber e para decodificar esse sinal, projeto e construção de antenas. Tudo isso aí é feito pelo I3E. Tá? Padrões de rede sem fio. Wi-Fi maior utilizado no mundo, sem dúvida. Tecnologia de LAN sem fio. Bluetooth. Tá? Para quem usa Bluetooth, também é um padrão de rede sem fio, de área pessoal, a gente chama de WPAN. WiMAX é uma tecnologia ponto a multiponto, que muitos falam que é a evolução do Wi-Fi. Zigbee é uma comunicação de baixa taxa de dados, baixo consumo de energia, principalmente para a internet das coisas. Sensores remotos, aparelhos remotos e tal, podem utilizar esse Zigbee aí. Em geral, uma LAN sem fio, WLAN, wireless, requer os seguintes dispositivos: um access point em algum lugar, ou um ponto de acesso sem fio,
que concentra, que recebe os sinais sem fio dos usuários e se conecta normalmente por meio de um cabo a uma infraestrutura de rede de cobre existente, como a internet. E nos aparelhos adaptadores de rede sem fio. Seja embutido, como é o caso dos celulares e dos notebooks, seja à parte, como é o caso dos computadores, onde você compra e instala ele ali. Existem vários padrões de WLAN. Quando você compra um equipamento de rede sem fio, tem que ter certeza que o adaptador de rede sem fio suporta as mesmas tecnologias do access point que você comprou. Os administradores de rede devem desenvolver e aplicar políticas e processos de segurança rigorosos para proteger as redes sem fio contra acesso e danos não autorizados. Tá? Tem um packet tracer de rede sem fio, que é bem tranquilinho, ele mostra como conectar na rede, na nuvem, configurar um roteador e conectar dispositivos restantes numa rede sem fio. Tá? Bem tranquilinho. Depois já está no grupo de vocês, tentem abrir ele para vocês verem lá. Tá? Tem um laboratório, a gente não faz os laboratórios, e aí encerrou esse módulo. Tá? O que eu aprendi? Antes de qualquer comunicação, é preciso ter uma conexão física. A camada física são circuitos eletrônicos, meios físicos e conectores desenvolvidos pelos engenheiros para fazer essa comunicação. Os padrões de camada física são 3 áreas funcionais, componentes físicos, codifica, sinaliza. Tá? 3 tipos de cabeamento de cobre, UTP, STP, cabo coaxial. Não é quase mais utilizado o coaxial. STP é o blindado, que tem vários tipos de blindagem diferentes, e o TP é o cabo não blindado. O cabo UTP está em conformidade com os padrões estabelecidos pela TIA-EIA, e as características elétricas do cabeamento de cobre são definidos pelo I3E. Tá? Principais tipos de cabo que são obtidos quando usando convenções de fiação específicas são straight through, tá? O cabo direto, o cabo crossover, que é o cabo com uma ponta diferente da outra, e ainda falta aquele específico da Cisco chamado de rollover. Tá? Cabo de fibra ótica transmite dados por longas distâncias, o sinal é literalmente luz, larguras de banda mais altas de qualquer outra mídia de rede. 4 tipos de conectores, ST, SC, LC e LC multimódulo. Tá? Os cabos de PET de fibra ótica incluem todos esses aí. Tá? PET são aqueles cabos mais curtos que alguns chamam de cordão. Meio físico sem fio, tá? Transporta sinais eletromagnéticos que representam os dígitos binários de comunicação de dados, usando frequências de rádio ou de microondas. Rede sem fio tem algumas limitações, incluindo área de cobertura, interferência, segurança e os problemas que ocorrem com qualquer mídia compartilhada. Tipos: Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee. Não precisa decorar os números, tá? Mas é bom saber os nomes. No caso da rede sem fio, é bom lembrar o que faz interferência a ela, tá? Aparelhos simples, como telefones sem fio e aparelhos de micro-ondas, tá? Aquele da cozinha, geram bastante interferência dentro do espectro que a rede sem fio Wi-Fi utiliza. Fora isso, ter uma grande quantidade de aparelhos de rede sem fio, Wi-Fi, faz com que um interfira na comunicação do outro, tá? O que dificulta tudo. Uma rede WLAN, né, uma rede sem fio, requer um access point sem fio e adaptadores de rede sem fio. Tá? Só um resuminho. E aí tem um packet tracer aí para finalizar esse módulo, que ele tem a solução de tudo lá nele. Então abram, por favor, desses 2 packet tracers, são os 2 do módulo 4, eles vão ajudar vocês a entenderem a lógica disso. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Pessoal, desse módulo, o que pode cair na prova? Tá? O que pode cair na prova? Ele pode perguntar, por exemplo, qual é a finalidade. Está no compartilhamento? Qual é a finalidade da camada física OSI? Tá? Qual que é a finalidade? Ele permite
a transmissão de bits através de uma mídia local, de uma mídia física. Tá? Então, isso é importante saber. Ele pode perguntar por que algumas fibras óticas a gente usa 2 fibras para fazer essa comunicação. Isso não estava nos slides, tá? Pode ser que caia. Por que alguns cabos de fibra usam 2 cabos para fazer uma única conexão? E aí é justamente para permitir essa comunicação full duplex, onde eu posso estar transmitindo e o cara que está recebendo, ao mesmo tempo, ele também pode estar transmitindo, o que efetivamente duplica a capacidade da minha rede. Isso é importante a gente saber. Tá? Full duplex. Por que alguns cabos de rede sem fio, algumas conexões sem fio usam 2 cabos de rede? Esquece o sem fio. Alguns cabos de fibra usam 2 cabos, né, para fazer essa comunicação, para habilitar a questão do full duplex. Tá? E pode perguntar algumas questões da interferência. Então, por exemplo, ele pode te perguntar o que é um crosstalk, uma conversa cruzada. Lembra o que é crosstalk? É quando ocorre de um parzinho dentro de um cabo de cobre, o sinal emitido por ele interfere no sinal do outro. Um cabo interfere no sinal do outro. Como é que eu evito isso? Enrolando os cabos, positivo com negativo, fazendo esse enrolamento a distâncias diferentes, tá? Então, isso me permite diminuir o problema do crosstalk. Pode perguntar, por exemplo, o que uma pessoa, o que pode ser levado em consideração na hora de escolher a fibra ótica. Por que eu utilizaria a fibra ótica em uma conexão? Porque eu preciso de uma distância maior de conexão, ou porque eu tenho problema com interferência de radiofrequência eletromagnética. Eu quero, né, eu quero me isolar de qualquer interferência. Ou eu preciso de uma banda maior. Então, isso aí são coisas importantes para fazer, para você dizer na hora de como é que você vai levar em consideração na hora de escolher a fibra ótica. Tá? Ele pode perguntar de alguns termos que a gente falou. Então, ele pode te perguntar, por exemplo, o que é uma atenuação. O que é atenuação, galera? É aquela perda de sinal com a distância. Importante. Tá? Ele pode te perguntar o que é a modulação. Então, ele te pergunta o que é o princípio da modulação, ou o passo da modulação dentro de uma camada física. E aí você vai dizer que é o processo de que não é modulação. Errei a palavra. Deixa eu achar a palavra que eu tô pensando aqui, aí a gente voltar aqui no slide só um pouquinho. Codificação. Pode perguntar o que é uma codificação, e aí a gente vai voltar lá naquele slide onde dizia que você codifica os dados antes de transmitir ele no sinal. Então, é quando você pega os zeros e uns e codifica eles para que a camada física saiba como representar eles lá na fibra, ou lá no cabo de cobre, ou lá na rede sem fio. Tá? E pode te perguntar a capacidade de dados que vai por uma mídia qualquer, como é o nome dado a isso, e aí você vai dizer que isso é a banda. Tá? Pode te perguntar o que é o good put, que é a quantidade de dados úteis transferidos no decorrer de algum tempo tal. Tá? Então, tem algumas questões aí que pode ser que caia na prova de vocês. Tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, pessoal, se tiver, pode erguer a mão ou pode mandar abrir a coisa e perguntar. Se ninguém ou tiver, eu vou encerrar essa gravação e eu vou conversar um pouquinho sobre a prova anterior com vocês, especialmente para quem não o fez ainda ou para quem fez, mas tem interesse em refazer para conseguir os 80 pontos. Tá? Então, quem quiser aí, eu gostaria que todos ficassem na sala para isso. Mas se alguém tiver algum compromisso, alguma coisa quiser sair, ou se já fez a prova e passou nos 80 pontos, pode sair. Se não, né, ou se mesmo assim, se quiser ficar e tiver alguma dica para falar para o pessoal aí,
isso talvez nos ajudaria. Enquanto isso, eu encerro a nossa gravação e já vou começar a próxima, para ter 2 vídeos um pouquinho menores ali no class de vocês. Tá?